eu gostaria de convidá-los para meditarmos no texto da palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 31. Deuteronômio, capítulo 31, seu último versículo, que é o versículo de número 30, por favor. Se for possível projetar na versão NVI, que é a versão que tenho aqui, para facilitar para os meus irmãos, eu agradeço. O último versículo do capítulo 31 diz que Moisés recitou as palavras desta canção, do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. E dentre as palavras que Moisés recitou, a partir do versículo de número 7 do capítulo 32, a partir do versículo 7 do capítulo 32, Moisés disse: lembrem-se dos dias do passado, considerem as gerações há muito passadas, perguntem aos seus pais, e estes contarão a vocês, aos seus líderes, e eles explicarão a vocês. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Não é o indivíduo preferido do Senhor. Não. O povo, a nação preferida do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou. Nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Apenas até aí. Muito obrigado por acompanhar a leitura deste texto. Há neste livro muitas figuras usadas para descrever Deus e o seu cuidado e a sua providência. As figuras usadas aqui são pedagógicas para nos ensinar, para nos revelar Deus. Ele é revelado como o Pai, ele é revelado como o Deus protetor, através da imagem, da figura de um vigia, de um guarda. Dentre as muitas figuras que este livro utiliza para descrever Deus e o seu cuidado para com seu povo, essa é uma das figuras mais extraordinárias. É a figura da águia mãe e do seu cuidado para com seus filhotes. Nós lemos que estas palavras aqui são palavras que fazem parte de uma composição, de um cântico que Moisés compôs. E nesse cântico, nessa canção, Moisés está fazendo isso, descrevendo Deus e os seus cuidados. E nessa parte do texto, a partir do versículo de número 10, do capítulo 32, ele usa essa figura da águia para descrever Deus. Mas essa figura da águia que descreve Deus não é uma ideia pessoal de Moisés, não é dele a iniciativa.
Não foi ele quem primeiro comparou Deus com a águia. O primeiro, o próprio Deus, se valeu dessa comparação. Capítulo 19 do livro do Êxodo, 3 meses após o povo de Israel ser liberto do Egito, enquanto caminhavam pelo deserto, eles chegaram diante do Monte Sinai. E quando chegaram diante do Sinai, o povo estabeleceu ali um acampamento. E enquanto eles montavam tendas, levantavam tendas, porque ali eles permaneceriam 11 meses, Moisés subiu o monte para falar com Deus. Eu disse que já se passaram 3 meses, desde que eles tiveram a experiência extraordinária da libertação, da escravidão do Egito. E foi nesse tempo que Deus falou com Moisés do monte, dizendo: eu quero que você desça lá e diga as seguintes palavras ao meu povo. O que é para dizer, Deus? Diga a eles que eles se lembrem de como eu fiz aos egípcios, de como eu os tirei de lá, como uma águia, levando-os sobre asas e os trazendo a mim. Palavras de Deus. Foi o próprio Deus quem usa esta imagem para trazer à memória deste povo fatos, experiências extraordinárias, não de 30 anos atrás, mas de 3 meses atrás. As primeiras palavras de Deus a Moisés foram: faça o povo se lembrar. Diga a eles que se lembrem. Olha só, 3 meses depois eles já tinham se esquecido da experiência extraordinária da libertação do cativeiro. E como nós temos facilidade de esquecer. Deus não quer ser esquecido. Deus não quer que suas obras, que seus feitos extraordinários sejam esquecidos. É por isso que ele disse: diga ao povo que se lembre. Se lembre de quê? De como eu levei eles sobre asas de águia. E quando Deus fez isso, Deus fez para que este povo viesse até ele. Ele disse isso: eu vos trouxe a mim. Ou seja, vocês vieram ao deserto para se encontrar comigo. Estarem aqui é uma providência. Vocês não estão sendo guiados a um destino qualquer, a um destino estabelecido antes de vocês serem tirados do Egito. Então é o próprio Deus quem conduz este povo para o deserto e pelo deserto, para que este povo no deserto tivesse experiência com Deus da provisão. E Moisés gostou tanto dessa comparação de Deus como águia, que no fim de sua vida, agora, compondo uma canção que exalta Deus, que exalta os atos extraordinários de Deus, ele se vale da mesma imagem, da mesma comparação. Ele diz: quando o Senhor nos encontrou, a gente não estava no nosso melhor momento. Lembra de quando Moisés disse: ele nos encontrou numa terra deserta, num lugar seco, numa terra árida. Foi lá que ele nos encontrou. Algumas versões diz que ele nos encheu de abraços, ele nos encheu de cuidado, ele cuidou de nós, palavras de Moisés. Ele nos protegeu como a menina dos seus olhos e como a águia. É aí que vem a comparação. A partir do versículo de número 11. Como a águia voa sobre os seus filhotes, desperta a sua ninhada. E aqui, usando essa
figura, essa comparação, Moisés passa a descrever 2 aspectos do cuidado de Deus. Usando a imagem da águia, que não demonstra afeto para com seus filhotes, apenas sendo protetora. Não. Usando a imagem de uma águia que não demonstra afeto para com seus filhotes, apenas sendo uma mãe provedora. Não. Ela também demonstra afeto pelos seus filhotes, despertando o ninho, para que o incômodo faça os filhotes saírem dali para terem a experiência extraordinária da liberdade de um voo. Ele está dizendo, olha, historicamente é assim que a águia mãe desperta os seus filhotes. Ele diz, primeiro, ela paira sobre eles. A imagem da águia mãe pairando sobre o ninho destaca, revela, aponta para o aspecto do cuidado. É como se Moisés estivesse dizendo, olha, nós já tivemos a experiência com este aspecto da paternidade de Deus. Nós já tivemos a experiência de desfrutar do cuidado de Deus, da proteção de Deus, da provisão de Deus. Mas não é apenas estes aspectos que revela Deus como nosso Pai. Eugene Peterson, na versão A Mensagem, ele faz questão de dizer, ele faz questão de destacar este processo. Ele usa as expressões primeiro e depois. Ele diz, primeiro, ele agiu como águia, pairando sobre o ninho, protegendo os seus filhotes. Aí ele depois usa a expressão, acrescentando uma outra ação dessa águia. Ele diz, depois, abrindo as asas dela, alçando-os no ar, ensina-os a voar. Os historiadores dizem que a águia prepara com cuidado o seu ninho. Primeiro, uma camada, que é a estrutura do ninho, que talvez ela utiliza espinhos, pedaços pontiagudos, são a estrutura do ninho. Mas depois, para gerar conforto para os filhotes que permanecerão no ninho por um período, ela coloca uma camada mais fina, uma espécie de um algodão, para gerar conforto. Mas no momento da vida dos filhotes, que a águia mãe entende que é hora dos filhotes saírem do ninho e aprenderem a voar, ela tira essa plumagem do ninho para gerar incômodo. Eu estou citando dados históricos. E é isso que a Bíblia diz, como a águia que desperta o seu ninho. Olha só, primeiro, desperta com incômodo. Segundo, desperta o ninho. A águia mãe não desperta um filhote específico. A águia mãe desperta o ninho. O que isso serve de lição para a gente? Para que eu nunca tenha a justificativa para dizer, ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém entende a minha dor porque os meus problemas são mais complicados e difíceis do que todos os outros problemas de todas as outras pessoas. O que a gente precisa entender é, não é somente eu que sofro, não é só você que sofre. Esse não é um capricho individual de Deus com pessoas exclusivas.
você tem que sofrer mais do que o outro. Não. O ninho é despertado. Esse é um método pedagógico de Deus que Ele utiliza com todos nós. Nenhum de nós estamos isentos dessa experiência de sermos despertados e provocados a deixar o ninho. E Deus não é como muitos de nós pais. Deus não é como muitas de vocês mães, que quando o filho cresce tira do berço, mas não tira do ninho. E o filho cresce mimado. Deus não é assim não. Deus tem filhos, mas Deus não quer ter filhos mimados. E é por isso que Deus se vale de situações para nos despertar, para gerar em nós ocasiões e experiências que nos trarão maturidade. Esse é o plano de Deus. Esse é o projeto de Deus para nós. A série é Tempos de Conquistas. E o que eu estou tentando dizer a você hoje, te convencer, é que para que tempos de conquistas venham, Deus precisa nos tirar de certas zonas de conforto, que se permanecermos nelas, nunca teremos a experiência extraordinária da conquista. Se permanecermos nela, nunca viveremos a experiência extraordinária da conquista. O que precisamos saber de Deus como Pai é que, como Pai, nosso comodismo incomoda Deus. É por isso que Moisés se vale dessa figura, dessa imagem, porque ele conhecia o povo que estava ouvindo essas palavras. Ele sabia que este povo, muitas vezes, via o Egito como um ninho, muito confortável. Não eram livres, não tinham liberdade, mas tinham comida. Está de bom tamanho. A gente está satisfeito com isso. A gente não passa fome aqui. A gente tem o que comer. Tem coisa melhor para comer? Tem. Mas o importante é que aqui a gente tem o que comer. A escravidão, os 400 anos, gerou esse tipo de comodismo. Nós não moramos em nossas casas, que nós compramos, que nós adquirimos, mas nós moramos. Nós temos um teto. Essas eram as experiências deste povo. E o que Moisés está enxergando é o que este povo não enxergava. É o que muitos de nós não estamos enxergando. O quê? Deus tem mais para a gente. Deus tem abundância para nós. E em muitos momentos de nossas vidas, nós estamos nos conformando com o mínimo, quando Deus tem o máximo para nos entregar. É só isso que eu estou dizendo hoje aqui para você. Os tempos de conquistas virão quando primeiro Deus mudar a nossa mentalidade, quando primeiro Deus nos fizer enxergá-lo de um modo diferente. Ele não é o Deus apenas da provisão, Ele é o Deus da abundância. Ele não é apenas o Deus do básico, do necessário. Ele é o Deus da multiplicação, dos celeiros cheios e fartos e transbordantes. Mas, por conta da nossa realidade, das nossas experiências, a gente vai chegando e assumindo essa zona de conforto. É isso que Deus tem para mim mesmo. É só isso que Deus tem para mim. Está de bom tamanho. Glória a Deus. Pelo menos eu tenho. O que Deus está dizendo é: eu quero que você desfrute demais. A experiência que Deus quer para a gente é uma experiência de ir avançando em níveis. É por isso que Jesus disse: servo bom e fiel. Fostes fiel
no pouco, agora eu elevo o seu nível. Sobre o muito te colocarei. Não é fostes fiel no muito, não, fostes fiel no pouco. O que é que Deus precisa nos dar? Ao meu ver, Deus precisa nos dar discernimento. Deus precisa abrir os nossos olhos para a gente enxergar qual é o tempo que Deus está nos fazendo viver. Que tempo é esse? É um tempo de conquista ou é um tempo de preparação para a conquista? Tem gente satisfeito com a experiência de preparação para o tempo de conquista. Deus está dizendo, não, isso aí é só a preparação. É você administrando bem o pouco que eu estou projetando te colocar no muito. Deus espera que nós tenhamos essa mentalidade. Um incômodo gerado, um desconforto gerado, pode ser Deus. Pode ser Deus. Lembra daquela rescisão inesperada? Você chegou, estava lá em cima, papel e caneta. Assina aqui, não contamos mais com você. Parece que o chão some, o mundo desaba. Mas quantos de nós, diante dessa experiência que pensávamos ser a experiência mais terrível da vida, foi depois dessa experiência que Deus nos abriu os olhos para enxergar as habilidades extraordinárias para o empreendedorismo que Ele nos deu. E foi nisso que nasceu o empresário que você é. E nós atribuímos esse tipo de experiência ao diabo, aos amigos que não nos ajudaram, aos amigos que não nos estendeu a mão. O que Deus quer fazer de nós, forjar em nós, é a mente de José. Depois de passar as experiências mais terríveis, diante dos causadores dessa experiência, ele disse, fique tranquilo, eu não vou vingar não. Foi Deus quem me mandou para cá, na frente de vocês, para que a vida de muita gente fosse preservada. As pessoas dizendo a maldade dos irmãos, a inveja dos irmãos, os próprios irmãos reconhecendo a maldade deles, a injustiça, a grande injustiça que eles cometeram, vendendo o irmão como escravo para uma terra desconhecida, para que esse fosse o seu fim. E José, tranquilíssimo, dizendo, fique tranquilo, Deus se valeu da maldade de vocês, da inveja de vocês, mas vocês só foram um instrumento para que Deus me enviasse para cá. Era Deus despertando o ninho. Deus um dia despertou o ninho de um ancião de 75 anos de idade, para que este ancião se tornasse o pai da fé. Deus despertou o ninho dizendo, Abraão, sai daqui, eu tenho coisas maiores para você, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus desperta o ninho, desperta o coração de Abraão, desperta a mente de Abraão, para que Abraão saísse da zona de conforto que era a Mesopotâmia, para que ele vivesse a experiência extraordinária que Deus tinha projetado para ele. Deus um dia agitou o ninho de José, para que ele fosse ao Egito e se tornasse o governador daquela terra. Deus um dia despertou o ninho de uma casa, de uma mulher, de uma mãe chamada Joquebede, para que o seu filho fosse ao palácio do rei e fosse instruído em todas as ciências dos egípcios, para que num futuro ele escrevesse os 5 primeiros livros da Bíblia. Pare para pensar, pense nisso com seriedade.
Se Deus não tivesse despertado o ninho de Moisés, quem seria Moisés? Quem seria José? Quem seria Abraão? Esse despertamento não é para nos matar, é para nos fortalecer, é para nos dar experiência. Esse texto descreve exatamente como Deus nos vê, como Deus nos enxerga. E como é que Deus nos enxerga? Como é que Deus nos vê? Como filhos. E o primeiro ato de Deus como Pai nosso é cuidar da gente, é gerar conforto, é gerar experiência de proteção, de cuidado, de provisão. Só que Deus espera que nós, como filhos, cresçamos. Deus não quer filhos bebês para sempre. Deus espera que nós cresçamos. Deus espera que nós possamos amadurecer. E Ele gera ocasiões para isso. Ele sabe que se depender da gente, a gente não cresce, a gente não amadurece. Ele gera situações. Com esse povo aqui, cada uma das experiências que eles tiveram, desde o êxodo, desde a saída do Egito, até a conquista da terra prometida, toda experiência, cada uma das experiências, era Deus gerando isso, amadurecimento, que vocês cresçam na fé, que vocês amadureçam em fé. Eu não quero vocês meninos para sempre. A experiência do mar era Deus dizendo: vocês precisam desenvolver a fé de vocês, confiar em mim. A experiência da ausência de água, a experiência da ausência de comida, era Deus levando este povo a um lugar de onde eles não podiam sair se Deus não os tirasse. Deus faz isso com a gente também. Muitas vezes Deus nos leva, quando Ele não nos leva, Ele nos permite ir a lugares de onde nós não podemos sair com a nossa própria força, para que nós aprendamos a confiar nele. Deus nos leva a lugares de onde nós só podemos olhar para uma direção, enxergar luz olhando para uma direção, para cima, para o céu. Deus quer gerar isso na gente. A experiência do filhote é a de, quando começa a bater asas, se acha autossuficiente. A experiência que os coaches nos ensinam é: você precisa ser como eu. Num dia você é aluno, no segundo dia você não precisa mais ser aluno, agora você já é professor, você já pode dar aula. Mas não é isso que a minha Bíblia diz. A minha Bíblia diz que há processos, há etapas, há níveis, cada um mais difícil que o outro, mas é Deus gerando em nós amadurecimento. Eu te quero melhor. Você hoje é melhor do que ontem. Amanhã eu te quero melhor do que você é hoje. É isso que Deus espera da gente. Esta é uma palavra de despertamento para nós. Deus não vai entregar conquista nenhuma para a gente sem primeiro gerar em nós esta maturidade para sabermos como comportar diante da conquista, para saber administrar a conquista. Foi essa a experiência desse povo aqui, saindo do Egito até Canaã. Não eram muitos quilômetros, muitos no sentido de que eram tantos que eles demorariam de fato o tempo que gastaram, 40 anos. Não. Alguns dizem que uma semana seria suficiente,
Outros dizem 40 dias seria o suficiente. O fato é que eles gastaram 40 anos. 38 anos peregrinando, andando em círculo. Se você já teve aula com o pastor Edivaldo Marra, do curso Geografia Bíblica, você vai ter essa noção de que eles chegaram na porta da terra, era só entrar e conquistar. Deus fez eles voltar. Era Deus dizendo: vocês não estão prontos ainda, vocês não estão maduros o suficiente ainda. Só 40 anos depois é que eles chegam para de fato conquistar a terra. Então há muitos de nós aqui hoje, eu não estou falando para a gente que está lá fora, eu não estou falando para a gente que não veio hoje a este culto, eu estou falando para a gente que está aqui dentro. Há muitas conquistas que já bateram a nossa porta, há muitas oportunidades que já surgiram, mas Deus não permitiu que a porta fosse aberta, que se concretizasse, porque Deus conhece o nosso coração. Sabe o que esse Moisés disse aqui? Irmãos, às vezes nós temos uma imagem distorcida de Deus. Moisés disse assim: Deus vos levou ao deserto, Deuteronômio 8, vos humilhou, vos deixou ter fome, para provar o que havia no coração de vocês. Deus não é do tipo que dá um presente sabendo que nós não teremos condição de administrá-lo e de mantê-lo e de preservá-lo. Primeiro, há testes. E talvez, quem sabe, você foi testado hoje. E talvez, quem sabe, no teste de hoje você foi aprovado. Parabéns. Mas talvez, quem sabe, no teste de hoje você foi reprovado. Parabéns também. Porque a reprovação de hoje pode te aprovar amanhã. O que importa nisso tudo é: Deus é um Pai que sempre projeta coisas boas para os seus filhos. E Ele tem projetado coisas boas para você. Ele tem projetado coisas boas para a sua família. Ele só quer te dar bagagem o suficiente, experiências o suficiente para você se manter diante da conquista que Ele vai proporcionar para você. Eu estou falando sobre tempos difíceis, mas tempos difíceis são necessários. O ideal militar é o ideal de que o exército mais bem preparado é o exército que passa pelo treinamento mais severo. Tem até aquele meme, né? Diz que Deus dá as melhores missões para os seus melhores soldados. Aí alguém diz: então Deus me confundiu com Rambo. Se a missão está difícil, é porque há algo grande nos esperando. Ah, se nós soubéssemos disso. O problema é que a noite é tão escura, a experiência é tão amarga, que ela nos impede de nos conscientizar disso. Se no dia da experiência mais amarga nós soubéssemos e entendêssemos que aquela experiência nos daria condição de ser um instrumento de Deus para num futuro, seja lá ele próximo ou distante, ser um instrumento de Deus para abençoar uma pessoa que ainda vai passar pela mesma experiência amarga. Ah, se nós soubéssemos que a dor do luto nos prepara para ajudar alguém, para consolar alguém, para levantar alguém no dia do luto dela. O que Deus está dizendo para nós aqui hoje é: dê glória a Deus,
diante das situações mais adversas da vida. Não diga que é o diabo se você não sabe ainda a fonte. Jesus disse a Pedro: olha, o que eu estou fazendo agora você não entende, mas daqui a pouco você vai entender. Eu disse aqui e repito: quando o filhote é despertado do ninho para sair dele e começar a voar, ele tem a maior descoberta de sua vida. O que ele descobre, pregador? Ele descobre que Deus o fez com asas, que Deus o fez para a liberdade. São nesses dias, são nesses tempos, que Deus abre os nossos olhos para nós enxergarmos as nossas maiores habilidades, os dons extraordinários que Deus colocou na nossa mão, que não confiou ao outro, que confiou a mim, que confiou a você. É Deus dizendo: olha aí, eu estou abrindo os seus olhos para você enxergar o ministério que eu te confiei, a obra extraordinária que eu te confiei. E a conclusão disso tudo é: a gente sai mais forte, mais preparado para o quê? Para a próxima que vai vir. A nossa vida é uma sequência de experiências, e cada uma delas nos torna mais forte. Eu quero te convidar a se colocar de pé. A conclusão dessa mensagem é: Deus quer nos ensinar, Deus quer nos entregar lições preciosas, valiosas, que vão gerar em nós crescimento, maturidade. Eu quero orar com você agora, e eu queria que você pedisse isso a Deus, só isso, não outra coisa, só isso. Deus, eu quero crescer em maturidade, eu quero atingir a maturidade cristã que o Senhor tem para mim. Você vai fazer essa oração consciente de que Deus vai te entregar conquistas, Deus vai te entregar coisas boas. Mas eu quero que você, primeiro, nesse primeiro dia dessa série de tempos de conquistas, você peça a Deus uma maturidade espiritual, para você aprender a valorizar mais a experiência com Ele do que as coisas que essa experiência pode proporcionar. Vamos orar assim? Feche os seus olhos.